Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do seu programa O Executivo. Hoje, sexta-feira. Olha, paciência, calma, porque já sabe, né? Final de semana vai ter chuva no domingo. Foi a previsão de ontem, né? Mas amanhã tem sol grande. Olha, se beber, não dirija. Fica com a gente que hoje tem assunto importante. Estamos com o nosso auditório aqui, ó, repleto hoje. Faltou ainda o nosso irmão Ney, mas ele não chegou até agora, mas João Rocha já está ali. Então fica com a gente que daqui a pouco você vai estar participando de um bate-papo excelente sobre a terrível tragédia que aconteceu em Camaçari. Bom dia! Bom dia, Isaac! Bom dia, Josué! Bom dia, Ivanaldo! Bom dia, Josué. Bom dia a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui nesse programa tão importante para a nossa cidade, né? Bom dia, Roberto. Bom dia, Isaac. Bom dia, meu grande amigo. Que está aqui nos entrevistando. Conheci foi um grande vereador nosso em Camaçari, representando essa população. E aos seus telespectadores eu desejo a todos vocês tudo de bom. Muito obrigado por estar aqui nos prestigiando, nos ouvindo no programa executivo, nessa TV. E aqui nós estamos à disposição. E vocês já viram que hoje promete. Está aí Roberto, que gosta de microfone, vai ser hoje excelente. Nós estamos apresentando o seu programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, o oferecimento da Câmara de Negócios. Câmara de Intermediação de Negócios Empresariais. Terceira Travessa, Tenente Fernando Tui, 163, ponto certo. Você já sabe a importância de você filiar-se à Cine. A Câmara de Intermediação de Negócios Empresariais oferece para você parceiro que ajuda na formação dos seus colaboradores para você fazer o melhor negócio. Tem mais? E você como gestor? A Câmara de Intermediação, parceria com o Sebrae, Faculdade e outras organizações que pode tirar aquela dificuldade que você encontra para conduzir o seu negócio. O importante, é o fluxo de caixa, é o lucro. E é nessa parceria que nós vamos promover e fomentar o desenvolvimento socioeconômico do nosso município. Então, Felícia Cine, Câmara de Intermediação de Negócios Empresariais, que oferece a você o seu programa no jornal O Executivo. Queremos chamar aqui Rocha, né, porque o nosso parceiro Pastor Ney não chegou até agora, mas o João Rocha vai aqui substituir o nosso querido pastor Louro. Vamos aos nossos comerciais. Nosso João Rocha tomar posto no seu local de substituição. Ney, João Rocha. Bora. Olha, estamos de volta aqui hoje, né? Nós gostaríamos de estar com nossa programação normal, porque às sextas-feiras a gente debate sobre políticas públicas e hoje nós não vamos sair dessa rotina de debater políticas públicas, mas infelizmente focado em um tema que colocou a nossa cidade em luto. A tragédia ali da farmácia popular tirou da gente 9 vidas. Esse foi o relatório final, né, de todo o processo. E temos 14 pessoas internadas. Das 14, 2 já pegaram alta, mas 12 ainda continuam internadas. E 2 dessas pessoas em estado grave. Mas pedimos a Deus que essas 2 pessoas consigam se restabelecer, porque o número de baixas já foi grande e a gente não quer ter mais essa dor com mais alguma perda. E Deus está conosco e vai nos ajudar. Uma cidade grande como Camaçari, uma cidade rica, uma cidade que colabora, no caso, com os 417 municípios do estado baiano, com a sua capacidade fiscal, que é enorme, gerando para o estado mais ou em torno de 30% de toda a sua arrecadação.
mas nós temos problemas aqui que são sérios. São os problemas de gestão, até porque a população e a classe política, e eu como falo sempre aqui com vocês, particularmente as pessoas que se fazem líderes, que se fazem cabos eleitorais, líderes políticos, ficam nas esquinas tentando formar opinião pública, debatem tudo menos políticas públicas. Falam do sexo dos anjos, falam de tudo, quem é bonito, quem é feio, quem é alto, quem é magro, quem fez, quem não fez, mas não discute políticas públicas, e esses assuntos vão ficando à margem, né? E as coisas continuam acontecendo e deixando a nossa população em luto. Professor Isaac de Cristo, um profissional da área de edificações civil, já autor de 2 livros, não é isso, Isaac? Terceiro agora, está na gráfica. Já está na gráfica o 3º livro, né? Não, ele está com o microfone, Isaac está com o microfone. Ele tá não? Cortou o microfone, Isaac, mas tudo bem. Então, veja só, Isaac tem uma experiência enorme em relação a edificações. Os 3 livros de Isaac de Cristo são focados em edificações civil, em construções de casas. Ele tem nome hoje nacionalmente, né? Tem seu livro vendido em todo o território nacional e vai poder falar com a gente aqui o que levou àquela tragédia na farmácia popular com o desabamento daquela laje. E está aqui o nosso amigo, né, que já cumprimentamos, Ivonaldo. Ivonaldo, ele foi coordenador da Defesa Civil em outra gestão. É uma pessoa que tem experiências também grandes na área de combate ao incêndio, em primeiros socorros. E a gente tem que se valer desse corpo técnico que nós temos para a gente tentar chegar a uma conclusão do que aconteceu e não deixar que essa discussão morra e que voltem a discutir o sexo dos anjos. A gente tem que dar foco nessas discussões para a gente evitar novos acidentes, novas tragédias. Por quê? Porque já é a 3ª vez que acontece isto na mesma rua e no mesmo quarteirão. Né? É o 3º prédio na Avenida Getúlio, na Rua Getúlio Vargas, entre o Banco Itaú até a Praça Abrantes. É o 3º fato que acontece, levando vidas a perdas. Né? Foi a Insinuante, depois, antes foi a Borbonieri, que foram 3 pessoas que morreram, a Insinuante, que vocês viram também, que acabou todo. E a gente tem que entender, os prédios do centro estão velhos, precisa de fazer uma vistoria, ou o nosso povo vai ficar à mercê da sorte, e as famílias, porque é quem ali trabalha e quem compra. Eu estive a menos de 10 minutos no local, fiz compra, ao sair, antes de chegar em casa, me avisaram que o acidente estava acontecendo. Então, nós todos estamos expostos a esses perigos. E está também aqui Roberto, que todos conhecem, Roberto, uma pessoa que tem uma vida pública aqui também, decana, e formação em gestão pública, trabalha também com os direitos de defesa do meio ambiente. Acho que estamos com um corpo técnico suficiente aqui para a gente tentar só. E quem sabe a gente consiga. Mas como a gente vai continuar sempre buscando uma resposta para isso, um dia nós vamos encontrar uma resposta por que isso vem acontecendo com o nosso comércio em Camaçari. Isaac de Cristo. Fale primeiro, eu gostaria que você falasse primeiro de você, do seu perfil profissional, dos livros. Falar da gente é meio complicado. Mas fale dos livros que você lançou. Os outros falem, né? Mas eu sou arquiteto, urbanista, escritor e, como você falou anteriormente, uns 30 anos aí de construção, experiência em obras, projetos. Inclusive na parte, atuei na prefeitura um tempo e particular, agora estou só na consultoria de obras. Ótimo, uma pessoa exata para eu perguntar. Por que, Roberto, o nosso povo está entregue a essa sorte em desabamento nos prédios do comércio de Camaçari? Olha, José, primeiro, normalmente as obras que estão acontecendo
esses acidentes são obras antigas, as principais, eles são obras que foram reformadas, não são obras novas. Segundo, independente de ser obra nova, na minha opinião, né, independente de ser obra nova ou antiga, existem legislações que o companheiro aqui pode falar mais apropriadamente a respeito de segurança. E eu tenho certeza, assim como aconteceram em outros locais, como a Boate Kiss, que foi um acidente de proporções alarmantes também, o que acontece é que há o famoso jeitinho brasileiro, né? O jeitinho de não cumprir normas. Por exemplo, no nosso caso aqui, claramente disseram que não precisava, que era só um reparo no telhado. Não existe, gente, um reparo no telhado previsto para 90 dias. Não adianta o advogado aí, até corrigindo, da Pague Menos, né, a colega lembrou ali, né, não popular, né, a farmácia. Não, foi a farmácia, eu disse Pague Menos, né? Não, senhor, deixa eu corrigir aqui. Foi exatamente a farmácia popular, por favor. Pague Menos. Desculpe, eu falei a popular, mas foi a Pague Menos. Isso. Eu troquei o nome da farmácia. Exato, aí porque aqui tá programa ao vivo, né, José? Acontece isso isso. mesmo. Normal, quem sabe que é assim. Aí o que acontece? Esse jeitinho, né, de burlar e depois dizer, não era só um reparo no telhado. Gente, qualquer criança, qualquer leigo sabe que um reparo no telhado não tem previsão de durar 3 meses. É querer ludibriar a opinião pública sobre isso aí, porque os responsáveis querem sair de bonitinhos, todo mundo sabe disso, querem sair de bonzinhos, mas existe processo, existe alvará de reparos, existe alvará de reforma, existe licença para tudo. Aí, se eles tivessem cumprido com as regras legais para fazer a reforma, segundo você está colocando, teria tido acompanhamento de profissionais da área e certamente o acidente teria sido evitado. 99,9% de chance de ter sido evitado. Ivanaldo. Bom dia, Josué, bom dia a todos que nos assistem. A gente vê claramente, né, não temos 100% de certeza, porque o laudo pericial é que vai determinar, né, e consolidar a causa do acidente. Mas, do que a gente vê, os comentários, do que a gente vê os relatos das pessoas que estavam lá, que sofreram, inclusive, o acidente, foi negligência, foi querer esconder, né, uma reforma que poderia se resultar numa simples reforma ou numa grande reforma, se tivesse havido o consenso e a responsabilidade de fazer as coisas como manda a lei, como manda a ordem. Eu digo, Josué, e a todos vocês que nos assistem, o município tem sua parte de culpa, porque não fiscaliza, houve, eu não sei 100%, mas houve relatos de que a Defesa Civil ficou sabendo que não tinha alvará. Vamos entrar nesse assunto aí, depois nós vamos saber qual foi a participação do poder público. Mas no ponto de vista técnico, você concorda que as pessoas tentam lubridiar, como você falou? Com certeza, porque a reforma foi lá, é o seguinte, é uma área confinada, né? E tem acima da laje tem uma área que eles estavam fazendo a reforma, que também é confinada. Não foi feito um trabalho correto de exaustão, uma cobertura com amianto, né? Toda uma segurança, toda uma técnica para fazer esse tipo de trabalho. Então, pelo que eu vi, quem vai dizer isso é a perícia, houve uma implosão, ou seja, acúmulo de gás, houve vazamento no GLP, que eles já fizeram o serviço de corte na estrutura metálica com GLP, ou seja, com gás de cozinha, que teria que ter sido com acetileno, e com certeza mangueiras já ultrapassadas, já com prazo de validade excedido, teve o vazamento, eles não perceberam, e ao ele condicionar o maçarico, a ligar o maçarico, houve a explosão. Explodiu e houve também uma implosão, o impacto da explosão foi tão grande que abalou a laje, que já é um prédio antigo, que não tem a estrutura boa, e aí veio abaixo, causando toda essa tragédia. Então, é uma negligência, irresponsabilidade. Dizem que não foi uma empresa, foi pessoas autônomas que estavam fazendo esse serviço. E imagine você que isso cabe um crime de responsabilidade, porque as pessoas que autorizaram, que estavam lá, gerente, todos, o dono da rede Pague Menos, eles têm que ser indiciados, né, por crime,
por saber do risco que poderia acontecer. E colocou e não procurou evitar. E não procurou evitar. Bom dia, senhores telespectadores, bom dia, meus colegas aqui presentes. Quero consternar aqui esse luto todo que Camaçari está hoje, passando, a família, meu pesar, e acredito que houve uma grande falha técnica por parte dos proprietários da Pague Menos, da farmácia, e um desrespeito, até mesmo nós somos clientes, que eu sou cliente de lá, compro Certo, com e certeza. vejo essa situação. Nós precisamos de ter mais qualidade, melhorar mais esse alvará de funcionamento, como, pelo menos uma vez por ano, fazer vistoria em todas essas lojas comerciais. Porque, meu amigo José Marinho, você vai aqui hoje, entra numa loja dessa, se você precisar de um sanitário, você não tem. Olha uma grande falha. Uma vez no ano, vistoria nas lojas, você acha que o município tem perna para isso? Uma vez no ano? Tem. Conferir nas situações mais precárias do caso. Uma vez por ano, porque você aí cobraria o quê? Você vai taxar esse pessoal com uma taxazinha mínima para você dar segurança à qualidade do patrimônio do próprio proprietário. Você não está cobrando, o município não vai cobrar um valor aí que venha sair fora das condições financeiras do proprietário. Não, taxa para todos por igual. Agora, todo ano tem uma equipe técnica de qualidade para fazer esse levantamento. Aí não ocorreria isso aí. Uma sugestão aí de Roberto Galatini. Mas, João Rocha, bom dia, João Rocha. Está com o microfone, João? Eu estou aqui com a pé. Então, bora, vamos embora. Bom dia, querido. Tudo sob controle, né, Lula? Ok, está tudo certo aqui. Saudações, Josué, e aos 3 companheiros que estão aqui. O programa hoje é um pouco diferenciado, pessoal. Percebe às vezes do pastor Ney, porque ele está em busca de algumas informações também. Aconteceu uma tragédia na cidade. Eu acredito que a maior já acontecida no centro de Camaçari, infelizmente, até pelo número de vítimas também. Talvez uma tragédia anunciada, reincidente, infelizmente. E por isso a gente tem a presença, inclusive aqui, excepcionalmente, de 3 figuras conhecidas de Camaçari na programação de hoje. Temos algumas coisas aí. Eu não sei se o JR já está em ponto, Louro. O JR Notícias. Se não tiver, você vai preparando aí para a gente dar sequência a algumas indagações aqui. Inclusive, Isaac, você falava esse respeito, você também que é líder religioso, arquiteto e também escritor, e falava em relação, os 3 falaram em relação à segurança, Josué, e realmente essa questão técnica é fundamental. Algumas pessoas falam muito do poder público, que deve responder e ser penalizado. Em relação aos proprietários também, da Pague Menos, você acredita que esses proprietários terão de, por exemplo, indenizar essas famílias, terão de responder de forma bastante contundente em relação a isso? Olha, como disse o companheiro Ivonaldo, eu acredito que sim, tem uma parcela de culpa, mas depende tudo do laudo, né? O laudo, o que o laudo vai dizer? Vai ser uma investigação que já está correndo, né? Existe um inquérito que já está correndo. É o que acontece. A gente está falando aqui que foi um problema técnico, que foi uma falta de fiscalização, que faltou do poder público, que faltou de A, de B e de C, mas uma coisa eu acho que é consenso. Tem uma palavra que chama ganância. Seria muito fácil, seria muito óbvio parar a atividade da loja durante o período de reforma do serviço. Parou. Aí terminou. Vamos abrir mais, parar previamente, né? Aí, vamos parar, não, mas tem que ganhar, tem que vender. Ia ficar no período. Talvez, se dizem aí que seria previsto para 90 dias o serviço, se parasse o serviço, faria seus procedimentos, a licença de reforma, como teria que ser solicitada, acompanhado por um profissional, inclusive da área de segurança, que faz parte, a legislação exige isso. Aí o que vai fazer o quê? Ia fazer um regime de, como se faz no polo, uma parada, né, entre aspas, a gente diz assim, parou a loja, parou de funcionar, trabalha 24 horas, faz turno, e se tem pressa, em vez de fazer em 3 meses, trabalhando 8 horas por dia, 24 horas, faz em 1 mês. Pronto, então vamos ver, olha, nós temos aqui uma situação, chama cá para mim, nós temos uma situação, qual? Em Camaçari isso virou, né, moda. Só nessa rua 3 lojas e outros em outras ruas.
Então nós sabemos que nós estamos expostos a uma situação como esta. Bom, vamos então debater, aproveitar esses profissionais da área aqui para debater como acabar, como evitar, como prevenir situações como essa. Depois, aonde a prefeitura errou. E depois, a responsabilidade de cada lojista. Quero que os três fiquem à vontade para a gente debater essa questão, porque aonde a prefeitura errou? Porque é o órgão fiscalizador. A prefeitura é obrigada a acompanhar isto. Ela não vai se eximir de responsabilidade total, porque não tem como. O órgão fiscalizador, quando o fato acontece, ele é responsável. Pode não ser um responsável direto, mas é solidário a responsabilidade. E aí tem três agentes aí. A prefeitura, o lojista e a empresa em que estava dando manutenção. Se é que é empresa. Ivanaldo, me diz. Até o Corpo de Bombeiros, se me permite também, a gente percebeu também que ficou um pouco aquém da necessidade, porque faltou inclusive água no momento de prestar o socorro. Perfeito. A prefeitura, os primeiros socorros foram engozados. Eu estive também ajudando, dando uma participação, a colaboração, os populares. Quando a polícia chega, naquela hora sai empurrando todo mundo, mas não aparece, só chega depois que as coisas já se agravaram. Geralmente, todas as vezes que catástrofe como essa, ou acidente que envolve vítimas, incêndio, desabamento, existe algumas pequenas falhas, mas houve falhas assim terríveis. Foram assim de uma forma grotesca, não tem perdão. Por exemplo, o Corpo de Bombeiro, esse tipo de caminhão, ele não acumula muita água. Então teria, João Rocha, que estar acompanhado de um carro-pipa. E eles fizeram o trajeto normal para chegar até o local do incêndio, onde eles poderiam ter encurtado. Por exemplo, eles poderiam ter seguido a avenida direto, ter atravessado a Praça Abrantes e ter captado água dali da Praça Abrantes. Porque se eu tivesse lá, eu não estava, quando vim saber, já tinha acontecido tudo, ele poderia captar a água da Praça Abrantes até o carro-pipa chegar e dar apoio. Quer dizer, eles foram lá, deram o primeiro combate. E depois na Praça Abrantes tem hidrante? Não, mas tem a água da fonte, que é 60 ou 70 mil litros. Então, o carro tem a capacidade de sugar aquela água, de captar aquela água. Então, se tivesse uma certa experiência... O que você está me falando aqui, Ronaldo, é que aquele tempo que ficou esperando por água e as pessoas morrendo lá dentro, a água poderia ser pega a 30 metros ali. 30 metros. Quer dizer, tem condições de captar água ali naquela fonte? O caminhão, ele tem condições de captar a água, porque aquele é um caminhão praticamente estacionário, ele não só tem água, ele tem outros equipamentos no caminhão, mas ele é de imediato, ele para dar o primeiro combate. Mas ele tem. Mas a água ali da praça teria um volume suficiente? Muito volume, ele não gastaria ali nem a metade, porque ele teve um caminhão-pipa, ele tem 60 mil litros, mas que não desce para tudo, mas daria para dar pelo menos que ele não tivesse que deslocar o carro. O trânsito de Camaçari, João, complicado do jeito que é. E outra coisa mais grave, até o de telefone aí. É verdade, olha, uma observação interessante, inclusive é pertinente à área de Ivanaldo, que trabalhou inclusive na Defesa Civil, importante e interessante. Olha, parece que nós temos um telefone, mas se tiver inclusive relacionado ao tema, vamos colocar no ar então, vamos colocar. Alô? Vamos ver quem é que está querendo falar com a gente. Oi, alô, pode falar. Bom dia. Olha, parece que caiu nesse momento, mas isso costuma acontecer. Muita gente ligando para cá. E vamos ver se o pessoal liga novamente, Dori. Ok? Parece que está no ar aí. Bom Alô? Dia. Alô, bom dia. Tá me ouvindo, João Rocha? Estamos ouvindo, sim. Pronto, beleza. Mandar um abraço para vocês todos aí. Mandar um abraço para vocês todos aí. É um prazer participar desse programa. A credibilidade que o Jornal Executivo traz à população de Camaçari e principalmente abordar um assunto como esse de extrema importância na nossa cidade, pois isso vai despertar também aos poderes públicos, ao Corpo de Bombeiro, a todo o grupo que serviu aí nesse dia tão terrível que foi nessa tragédia da farmácia Pague Menos. Então, eu quero falar o seguinte, que foram 7 fatores que levaram a isso, não é um só responsável por isso, não. Eu acho que desde o Corpo de Bombeiro, que foi irresponsável, eu estou dizendo não os guerreiros, os caras são
legais, corajosos, eu não estou dizendo em relação a isso, eu estou falando a falta de estrutura do Corpo de Bombeiros, isso é uma outra questão, não é os profissionais, Defesa Civil, todos que estavam envolvidos nisso aí, porque eu estive conversando com o gerente da Ideal, que é uma loja ao lado, na farmácia Pague Menos é o seguinte, ela é comprida, ela não tem pelo menos um espaço assim, de 2 metros de saída de emergência, se tivesse pelo menos um espaço de 2 metros, onde houvesse ventilação, creio que muitas pessoas teriam se salvado. Mas esse gerente, ele tentou fazer de tudo para que salvasse as pessoas e não conseguiu, porque ela é toda fechada. Até uma saída de emergência por cima daria também, independente da questão do teto ter desabado, daria também para as pessoas terem se salvado, porque na hora tinha 2 pessoas em cima e elas pularam, elas conseguiram se salvar. Então, é uma série de fatores que leva a isso, porque muitos lojistas também, infelizmente, pela ganância, eu já trabalhei em lojas, e lojistas trabalhando, pessoas trabalhando com a loja lotada de gente, e ninguém sabia que estava trabalhando e mexendo com ar-condicionado, mexendo realmente com produtos que poderiam levar ou causar uma tragédia. Então isso aí desencadeia também uma série de fatores. Camaçari já precisa ter um hidrante, porque não se tem hidrante na cidade, uma cidade tão industrial como essa, tão perigosa, que nós vivemos numa cidade perigosa que é Camaçari, por causa do polo petroquímico, porque não se tem um hidrante. Só o tempo que o Corpo de Bombeiro levou para ser abastecido, daria também, porque 1 minuto de fogo, 2 minutos de fogo, isso é terrível. Isso mata muita gente carbonizada. E aí, não tiveram essa questão dessa estrutura também do Corpo de Bombeiro, que faltou a SAMU, só uma ambulância, pô. Nasceu uma cidade como essa, só uma ambulância, num processo desse perigoso, só uma ambulância rodando. Então, se a gente for somar isso, se a gente for ver, vai ter a perícia técnica, o Departamento de Polícia Técnica, que é o órgão autorizado, que tem o poder de dar o laudo final, vai ter que responsabilizar muitas pessoas em relação a isso aí, que não é uma série de fatores, desde do lojista ao Corpo de Bombeiro, a prefeitura, que deveria ser mais intensa, porque o cara quer botar um barraquinho, a prefeitura embarga. Mas quando é um grupo deles que tem muito dinheiro, a prefeitura até faz vista grossa, nesse sentido, porque eu sei disso aí, eu sei do que eu estou falando, não estou falando uma besteira não, estou falando com base, e eu tenho como provar isso. A prefeitura, de uma certa forma, ela tem que se tornar incompetente em relação a isso aí. Então, uma série de fatores. Valeu, João, um abraço. Um abraço aí, eu agradeço a sua participação, meu querido, e aí, Ronaldo? O que a Blaine está dizendo é uma coisa notória, eles não fazem, como a gente estava conversando ontem, é a questão de gestão. A resposta imediata para um combate, Josué, vocês que nos assistem, ela é de extrema, fundamental. Todos os relatos, todos que estavam presentes, disseram que o Corpo de Bombeiro levou uma média de 1 hora e pouco para chegar ao local. Eles estão a menos de meio quilômetro. Eu acho que se muito der, dá 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? 2 quilômetros onde eles estavam para o local do incêndio. Então, é um absurdo. Em linha reta. Em linha reta, especificando inclusive. bem, me permitam, justamente para quem não sabe, o Corpo de Bombeiros está ali, no antigo DERBA, exatamente ali, onde ficava o DERBA, na antiga Radial A, hoje 28 de setembro. E realmente a distância é exatamente no máximo 2 quilômetros, menos do que isso. E Ronaldo está observando. E outra coisa que a gente observa, que os curiosos, as pessoas, elas estão lá filmando, mas elas não tiveram a mínima condição de ir lá, porque o desabamento fez com que as pessoas que correram para trás, o som engana as pessoas, o som saiu e muita gente entendeu que era lá fora, então elas correram para o fundo. Aqueles que correram para o fundo, que a laje caiu e matou soterrado, tudo bem, e aqueles que morreram queimados. Eu vi hoje um relato do coordenador do ML, dizendo que aparentemente tinha corpos que nota-se que morreu depois, morreu queimado, asfixiado, então lutando pela vida, porque quando a laje caiu, impediu a passagem deles para sair, e eles ficaram acuados. Se não tem uma área de saída no fundo, eles ficaram acuados. Então imagina o sofrimento que essas pessoas tiveram para... E o sofrimento das pessoas, dos funcionários da farmácia, pior ainda, dos populares que estavam lá na frente, inclusive eu, vendo o fogo e sabendo que tem pessoas lá atrás tentando sair e morrendo. Foi um momento assim desesperador. Josué, Florentino, parece que não havia inclusive essa saída emergencial aos fundos. Não tem. Também não havia fornecimento de água na loja. Não tem. A maioria dessas lojas da Camaçari
se você observar, principalmente os prédios antigos, eles são todos confinados, eles não têm saída de emergência. Outra coisa, cadê os extintores? Cadê o pessoal treinado para usar? Essa farmácia tinha extintores? Para poder, naquele momento? Tinha, segundo Sim, mas não tinha gente preparado para usar. Não tinha brigado. Não tinha brigado. Quer dizer, nós devemos, sim, o município tem que criar, como eu disse para vocês, uma equipe técnica para dar treinamento, não só aos comerciantes, mas, de modo geral, a todos os funcionários que trabalham na loja. Porque isso é obrigado a ter extintores, porque numa hora dessa vai, inclusive, amenizar essa situação. Um caso desse aí, Roberto, é um caso atípico que poderia ajudar se tivesse pessoas treinadas, né? Por exemplo, eu acho que o novo governo, e tenho certeza que ele vai pensar assim, tem que fazer uma vistoria em todos esses prédios e pegar um só funcionário de cada loja, que vai dar em média de 100. Dá um curso de brigada de incêndio, dá um curso a cada um deles de primeiro socorro. E os lojistas, eu tenho esse projeto, os lojistas, junto com a iniciativa privada e pública, comprar materiais, por exemplo, roupas anti-chamas, e estar num local onde qualquer um desses habilitados que fizeram o curso pode ir lá pegar essa roupa e dar o primeiro contato. Evanaldo, você tem já alguma noção que o prefeito eleito já se manifestou em relação a isso aí? Um momento, nós vamos aos nossos comerciais e daqui a pouquinho estaremos de volta. Não saiam, hein? Eu preciso dizer, inclusive, depois dos comerciais, que eu vou convidar aqui o pastor Ney para assumir o seu posto, que ele está presente, eu vou ajudar lá na produção. Okay. Tem muita coisa acontecendo hoje e há uma preocupação muito grande de nossa parte com relação a isso, tá certo? Vamos lá, ligeirinho, aguarde aí que a gente volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta aqui com o seu jornal O Executivo. E aí agora com o comando do pastor Ney. Chegou, está aqui com a gente aí, esses acontecimentos todos, aí todo mundo não corre, mas estamos fazendo tudo para manter você bem informado. Nossos visitantes, tive a sorte, né, de conseguir contactar com pessoas daqui, porque fiz questão de trazer pessoas daqui. Porque os profissionais que atenderam aí nesse lamentável e triste ocorrido, eles, por não serem daqui, perdemos muito por isso. Você ouviu aí que o Ivanaldo acabou de dizer que a menos de 50 metros tinha reserva de água suficiente, enquanto o bombeiro, com apenas 1.000 litros, usou 1.000 litros de água, a gente com mais de 70 mil litros ali do lado, ele usou 1.000 litros, foi abastecer e o povo morrendo. Então, por quê? Porque não sabia, porque não conhece aqui. Então, então vamos chamar quem conhece aqui e quem é da área para a gente debater, porque não pode acontecer isso de novo. Não são os lojistas apenas que estão correndo risco, é a população. Quantos populares morreram lá dentro? Não é isso? Mais um telespectador na linha, Josué. Falar com nós. Pronto, vamos, pode chamá-lo. Bom dia. Bom dia, pode falar. Alô? Bom dia. Bom dia, eu gostaria de denunciar um centro comercial, que hoje também está uma bomba, todo mundo fazendo gasto lá dentro, muitas barracas novas que foi feitas do lado de fora, estão puxando a luz lá de dentro, e ali vai acontecer uma tragédia. É melhor mandar dar uma olhada logo ali no centro comercial. Obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado. Com quem falamos? Quem é que está falando? Oi, sou Antônio. Ok, obrigado por sua participação. Pastor Ney, bom dia, né, pastor Ney? Bom dia, rapaz. Negócio sério, o negócio é sério demais. Cheguei e fiquei ali vendo o debate, vendo o João Rocha ali, eu falei, não vou entrar não, o João Rocha é melhor do que eu. Aí fiquei ali ouvindo os senhores, né, falando sobre o assunto. Um tema triste, chato, traz uma tristeza muito grande para nós aqui do município. Para o comércio foi um impacto que vai trazer aí, com certeza, um impacto tremendo no final do ano, nas vendas, no comércio.
E aí, falando de responsabilidade e etc., eu quero deixar uma mensagem aqui, e isso, uma atenção àqueles que mexem em redes sociais, todos aqueles que mexem no WhatsApp, dão notícias. Olha, é interessante dar notícias verdadeiras, porque num momento como esse, brincar com as pessoas, com o sentimento das pessoas, é desumano. Então, saiu notícias de que o Hospital Geral estava precisando de doadores, que todos fossem para lá. Olha, você já viu o tamanho da população de Camaçari? Quantas pessoas estão comovidas, envolvidas emocionalmente neste assunto, que é trágico? Então, quantas pessoas poderiam se direcionar para lá, sendo isso uma notícia mentirosa? E aí veio depois, né, a informação de que é mentira, que não está coisa nenhuma o hospital convidando ninguém para ir lá doar sangue, mas aí as pessoas já estavam indo, causando tumulto lá no hospital. Xingando, inclusive, os funcionários, né? Xingando os funcionários. Isso não é informação que vai ajudar. Então, você que está aí, que mexe nas redes sociais, que tem esse poder na mão, vamos prestar atenção, não é momento de brincar, gente. É um momento de coisa séria, de prestar solidariedade, de oração, e de estar aqui, ó, assistindo o Jornal Executivo, escutando e entendendo o porquê do acontecimento disso. Tentando entender, né, o que aconteceu, porque nós estamos ainda procurando explicações. Jota, é notícia, nos chame, porque nós estamos aqui intertidos com esse assunto, Sim. Mas nos advirta nessa situação. Sim, mas aí sim. eu quero que... A imagem do Hospital Geral, para as pessoas saberem que não está pedindo nem fazendo clamor nenhum para que a população vá lá doar sangue. Verdade. Inclusive, eles deram uma nota dizendo que tem bolsa de sangue à vontade para todas as vítimas. E em relação à sua pergunta sobre o prefeito eleito, ele deu uma nota na própria página do Facebook dele, consternando, né? E dizendo, né, sobre a tragédia. E com certeza ele está observando tudo isso. Ontem eu dei uma ligada para ele, que viria para aqui. E ele está muito triste com isso. E com certeza está dentro do pensamento dele, dentro dos planos dele, fazer a diferença, ter uma defesa civil uma defesa civil completa, ser mais dedicado, fazer revisões. Ele vai fazer uma gestão boa em Camaçari para evitar justamente esse tipo de acontecimento. Porque o que houve em Camaçari vai ficar marcado para o resto da vida. E aí, quando você começa a apurar e levantar, você vê um monte de descaso, de despreparação para enfrentar um tipo de situação como essa. Imagine se o polo petroquímico tiver uma catástrofe no polo petroquímico, tiver uma evacuação diária. Vai provocar um pandemônio na cidade, vai causar morte, vai travar tudo. Colocando até o que a telespectadora ligou aqui, dizendo como está a situação lá de algum comércio, né? Do centro comercial, gato e etc. Exatamente. A fiscalização. Qualquer coisa que acontecer, não estamos preparados então? A reclamação em relação ao centro comercial tem sido constante, né? O pessoal tem reclamado muito do centro comercial, inclusive que muitos feirantes estão indo para as ruas, botando banquinhas também nas ruas. As pessoas inclusive, Josué, um grau de satisfação muito grande. Pode falar. Só pedindo aqui uma atenção. Veja bem, é uma questão... Está aqui um anúncio aí que o prefeito Ademar decretou 7 dias de luto. Né? A cidade de Camaçari está em 7 dias de luto. Aí está parabéns, iniciativa do prefeito Ademar, e realmente não tinha outra saída. Nós estamos em luto mesmo, até esse decreto, que é realmente uma perda irreparável. Eu vejo, pastor, veja bem, José Marinho, meus amigos, meus colegas aqui, a questão também do espaço físico dessas lojas, do armazenamento dos supermercados que tem que ser acompanhado, que agora isso aí serviu de exemplo, essa culpabilidade aí desse pessoal que realmente foram culposos, eu não sei a intenção, aí quem vai dizer isso é a perícia, mas que a culpabilidade existiu desse fato. Veja bem, você chega no mercado, está lá pilhas e pilhas de álcool junto com papel higiênico. Estão lá no supermercado. Nós temos que orientar esses donos de lojas, donos de supermercado, que não pode, tem que ter um lugar. Tem que ter o poder público, o municipal. A fiscalização tem que sair para fazer uma triagem de supermercado, depois
pegar a planilha e mostrar. Olha, Qual secretaria teria que fazer serviço, Danaldo? no caso aí seria a SEDU junto com a Defesa com Civil. A Defesa Civil. A O SEDU, Corpo de Bombeiro também. porque tem um espaço físico, é uma É um trabalho situação também do Corpo de urbana. Bombeiro. É um trabalho conjunto, né, dos Exatamente. órgãos competentes, Exatamente. Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, o próprio órgão. Ronaldo, uma força-tarefa dizendo, pronto, Exatamente. junto essa multidisciplinaridade de Agora- elementos técnicos conhecedor da causa e que tenha qualidade. Para fiscalizar, Agora, fiscalizar e orientar. os Agora, o que não lojistas. pode Exatamente. acontecer é o que está acontecendo nessa gestão, final de gestão. Desaparelhou a Defesa Civil, né, tirou os carros-pipas, que se tivesse carro-pipa à disposição... Tirou teria- o carro-pipa, isso Tirou, não não acontece. tem nada, não tem nada lá. Então, a gente faz um apelo ao prefeito, que apesar de que ele está saindo, está entregando, mas a gestão é dele. A cidade está um caos. Esse acontecimento foi um acidente provocado por pessoas, mas existe um incidente que é entulhos na rua, onde carros estão batendo, incendiou um carro recentemente na frente da Santa Helena. no próprio dia da Santa Helena. E nós não temos condições de estar dando esse atendimento, porque a cidade, infelizmente, ela está esvaziada. O prefeito abandonou a cidade. E precisa... O prefeito abandonou a cidade? Abandonou a cidade, não só no aspecto de lixo, no aspecto de aparelhamento de setores responsáveis. Infelizmente, está entregue. E a preocupação maior, que eu quero chamar a atenção, é dia 31 de dezembro, gente. Que nós vamos receber diversos turistas e pessoas que vão estar frequentando a orla marítima e também o centro da cidade. Esse momento de dezembro, de compra, tem que ter um olhar especial. O Corpo de Bombeiro tem que estar atento, tem que conversar com a sociedade, o Corpo de Bombeiro tem que sair do seu local, ir para a rua, conversar com as pessoas, dizer a Defesa Civil tem que Polícia estar orientando. Militar do Estado Polícia da Militar. Bahia. Né? Mais precisamente, o nosso Corpo de Bombeiro está aqui, ó, sendo cobrado a responsabilidade da corporação com a sociedade. As coisas estão acontecendo, o povo fica sem saber a quem apelar e nós vamos informar quem é o culpado, quem é o responsável. Aliás, não queremos informar quem é o culpado, porque esperamos que não aconteçam os fatos. Mas nós vamos estar chamando a responsabilidade, a atenção dos responsáveis, para que as coisas não aconteçam, para que não faça da nossa população vítima. Muito importante essa colocação. Então, esses órgãos como Corpo de Bombeiro, quem mais? Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Defesa Civil, Secretaria Social, a SEDU, todas aquelas secretarias Urbano, competentes. que é quem cuida mais ou menos da logística, né, física, da arquitetura da cidade. Mas a cidade é uma responsabilidade de organizar isso é da Defesa Civil. Mas É um a órgão Defesa central- SEDU é um órgão, que queira ou não, interligado à SEDU. Sim, SEDU mas a é uma Defesa secretaria. Civil, Porque ela está falando que, É. no caso, que é uma força-tarefa. Tem uma força-tarefa, força-tarefa, mas a exatamente. Defesa Civil ela é responsável porque ela é uma coordenação. Não deixa de não ser, claro. Ela É é que óbvio. tem que fazer esse plano e levar para os órgãos, inclusive em contato com o Corpo de Bombeiro. Porque o Corpo de Bombeiro, ele é do Estado, ele faz a parte que compete a ele, que é o combate de imediato do incêndio. Mas a prevenção tem que ser do município, a Defesa Civil tem que estar aparelhada com pessoas competentes para estar orientando de que forma as pessoas podem se comportar mediante uma situação como essa. Inclusive, as pessoas que estavam lá observando que atrapalha a passagem de veículo, a ambulância e etc. e tal. Então, tem que ter uma conscientização, a Defesa Civil tem que chamar os órgãos envolvidos, fazer uma força-tarefa e ir para a rua. E tem que ter esse cuidado, gente. O prefeito Ademar tem que ter cuidado, porque isso aí é um aviso do que pode vir a acontecer. Meu caro, meu grande amigo Ivanildo, veja péssimo bem, aviso. Um péssimo eu tive 6 meses tomando um treinamento com Carregosa, que hoje é o Major Carregosa, do Corpo de Bombeiro, aqui em Simões Filhos. Nós treinamos em Camaçari. Hoje não tem um bombeiro desse que sirva o seu carro, que não tenha um treinamento exatamente de conhecimento como é que deva atender. Quando alguém chegar com um cigarro, alguma coisa, eles têm a obrigação de dizer, meu amigo, apague o cigarro, por favor, porque aqui é um posto de gasolina, se tiver um isqueiro, qualquer coisa, estão preparados para usar os extintores. Nós demos esse treinamento gratuitamente a todo esse pessoal, a todos os postos de gasolina. Quer dizer, isso é muito importante. O Corpo de Bombeiro, ele faz a tarefa dele. Agora, não tem, como diz o ditado, a verdade é essa. É preciso que os órgãos
estadual, federal, municipal, dê mais estrutura ao Corpo de Bombeiros, porque realmente tem falha na estrutura. Não é dos soldados, dos guerreiros. É falha exatamente da estrutura. Eu queria perguntar aqui quais são as assistências que estão sendo dadas às famílias, mas ninguém aqui representa o poder público local, mas a gente quer saber aí no poder público, do senhor prefeito, a gente quer saber do Corpo de Bombeiros, quais são as assistências que está sendo dadas às famílias. Eu, no local, eu vi as famílias desesperadas, né? Os servidores, os trabalhadores da loja, todo mundo sem informação. Eu nunca vi tamanho despreparo. Da Polícia Militar foi uma vergonha. A Polícia Militar só fez aquilo que ela sabe fazer quando quer, porque presta um serviço excelente à população, presta. O papel importante mas tem elementos, meu irmão, que é igual àquele que eu falo, ó, formados, né, como a gente fala sempre aqui, o doutor que ele é mal educado, o doutor aquele, quando você vai na delegacia, chega lá, pensa e fala, não, vou lá, porque lá o delegado me atendeu, o delegado ele é formado em direitos, é um cara, então vou lá com essa coisa, chega lá, você vê um cavalão do outro lado do balcão, que parece que ele nunca, educação zero. Tu fala, então tem que educar o povo, aí esses graduados aí, ó, sem educação, grossos, a forma de tratar o povo que nem bicho, né, pensando que é igual a eles. E aí a Polícia Militar, para mim, foi uma vergonha, a participação da Polícia Militar. Mas tem mais, a gente quer saber, e as famílias, como é que elas estão sendo assistidas? No momento eu já sei, foi uma droga. Mas e agora? Já acalmou, vocês já enxergaram o problema? E qual é a assistência que está dando às famílias? E a gente vai cobrar, está indo aí para a gente cobrar isso aí da Prefeitura e dos órgãos competentes. Mas, Isaac. Josué, eu vou passar pelo mesmo valor que peguei, né? Saiu lá no BATV, etc., que a direção da Pague Menos mandou psicólogos para a cidade para dar assistência psicológica às famílias. Bem. Também saiu que a prefeitura está dando apoio, não sei o que, etc. Isso foi o que passou no jornal. Até que ponto é esse apoio que estão dando aí, eu não sei dizer. Mas voltando para que o nosso bate-papo seja mais produtivo ainda, sabe aquela coisa, a gente acha que só vai acontecer as coisas com o vizinho, só acontece com os outros. A gente nunca imagina que pode acontecer com a gente. Então, fica um alerta aos demais lojistas, à população, aos gestores públicos, privados, de lojas, etc. Pode acontecer com qualquer um, gente. E eu vou voltar, se tivesse sido feitos os procedimentos, entrado com o processo, pedido o alvará de licença, a prefeitura ia exigir que o Corpo de Bombeiros desse a anuência, porque existe um projeto de combate a incêndio e pânico, os companheiros aqui sabem bem. É caro esse procedimento? Existem os preços honorários profissionais, né? Mesmo para reforma, mesmo para construção. Mas a direção da farmácia diz que não foi uma reforma. É porque você teve aqui o seu... Foi manutenção. Você teve o seu... Manutenção, reforma. Manutenção, mesmo manutenção, tem que ter uma Porque alguém está alegando, por isso que eles não pediram alvará. Não, porque choveu, aí entrou... Nada, eu falei aqui antes, como você teve um probleminha aqui no chegou a tempo do papo, estava prevista 90 dias, é o que estão falando, de serviço, e não existe reparo de telhado com 90 dias. 90 dias. Existe, Era uma reforma. é uma reforma. Mas tem um ouvinte na linha aí. E outra coisa, quando eu falo, gente, quando o corpo de... Existe no processo que eu estava falando de passar no Corpo de Bombeiros para dar, o que a gente chama de anuência, né? É o aval do Corpo de Bombeiro. Eu aprovo, a parte de segurança está nos conformes, como quem diz isso. Aí o que acontece? A Pague Menos, como comentamos aqui no início, é um corredor. É uma loja comprida e estreita. A dificuldade de rota de fuga, que é o que a gente... É o termo é confinado, como ele falou. Existe uma coisa chamada rota de fuga, que pertence ao projeto de combate a incêndio e pânico. Né? Que é a rota de fuga, é a maneira fácil de sair, porta, aquele negócio, saiu. Como é no cinema, você entra ali no Iguatemi, você, quando não sai, você encostou a porta, abre para fora, sai todo mundo. A farmácia, além de ser um corredor, não sei se ela tem mais de 6 metros de largura, e compridíssima, bem comprida, a entrada é somente uma verdade. vitrine. Exato.
Imagine vocês, além de não ter Sem falar saída. que o espaço físico é todo ocupado com Não, com pilhas de medicamentos. Exato. Realmente, Então, quando se diz vamos dar um alvará de funcionamento, de licença de funcionamento, etc., isso é passado, deve ser passado. Aí eu vou voltar aos demais lojas. Você quer fazer uma reforma? Evite correr, não é o primeiro, como o José falou, lembrou bem. Teve a Bomboniere, teve a Insinuante, agora essa Pague Menos, agora essa farmácia. As lojas têm o mesmo perfil, né, de serem antigas, de terem obras antigas. Isaac, vamos ouvir aqui, tem um telespectador e a gente telespectador. Bom dia. Bom dia. Quem está falando conosco? Quem está falando é Carlinhos aqui da Glebaia. Ok, bom dia, pode falar. Eu estava, no dia do incêndio, eu estava lá no comércio, na hora que começou o fogo, e o pessoal aí de vocês estava falando sobre a polícia militar. Tem razão mesmo. A polícia estava empurrando as pessoas que estavam pegando água na praça com os baldes para apagar o fogo. Eu queria que você visse a truculência, a ignorância da polícia militar. Por isso que ela é criticada. Eu não sou filho de Camaçari, não. Eu sou de Conquista, entendeu? Ela é muito criticada. Até em Conquista, a polícia de Camaçari, daqui da região, é criticada. Empurrando as pessoas que estavam jogando água com balde. Aí. Entendeu? Os populares estavam fazendo a coisa tirando as certa. pessoas para não jogar água, entendeu? O rapaz aí que chama Ronaldo, ele conhece isso bem. Ele falou de carro-pipa, corpo de bombeiro, ele conhece, que eu já vi o trabalho dele aqui em Camaçari. Ele entende, porque, amigo, o que eu quero dizer, ele falou uma coisa certa. Aquela água da praça ali, dava para apagar o fogo imediatamente. Aí. Porque o carro-pipa, ele suga a água. Meus irmãos, tem carro-pipa, tem carreta, a gente trabalha com isso lá em Conquista, ele suga a água. Qualquer cantinho que tiver água, a água vem toda. O Ivonaldo está de parabéns, porque ele conhece. Agora a polícia militar, amigo, não estava deixando ninguém fazer nada. É por isso que morreu 9 pessoas. Despreparo. Ô, Carlinhos, E outra coisa, rapidinho, Ivonaldo. E outra coisa, a prefeitura de Camaçari, amigo, tem que fazer como a de Conquista, de Feira, fiscalizar todas as lojas. A de Feira, tem mais de 1000 pessoas fiscalizando as lojas todas, todos os aparelhos que tem dentro da loja. A prefeitura fiscaliza. Mas a daqui não, amigo. Esquece esse cara que vocês chamam de prefeito. Isso aí é um passado, esse cara é um passado. Ele só está esperando chegar a hora dele entregar a chave. Esquece esse nome. É um nome que, chega a machucar o povo de Camaçari. Esse cara que está saindo aí, que eu não chamo isso de prefeito. Prefeito, a palavra prefeito, para mim, é como o de Conquista, o de Feira que trabalha, o de Salvador que trabalha, o de Mata que trabalha. É isso que se chama prefeito. É uma palavra só, prefeito. É o cara que cuida da sua cidade, cuida da segurança, cuida da educação e cuida da saúde. Esse cara que está aí, isso aí é uma doença que Camaçari botou. Camaçari não, que o povo não botou essa doença. Isso aí é uma doença crônica, que brevemente Camaçari vai acordar. Camaçari agora acordou. Você viu que Camaçari acordou. Está na história. Obrigado. Camaçari está na história. Agora, amigo, você está certo, Ronaldo, você e toda a sua equipe, o rapaz Josué Marinho, vocês estão de parabéns. Agora, se a polícia deixasse o pessoal trabalhar como estava à vontade, tinha mais de 50 pessoas, 100 pessoas jogando água ali. Carlinhos, é o seguinte... Muito obrigado. Obrigado, Carlinhos, pela sua participação. Um grande abraço. A questão da vontade de ajudar o trabalho voluntário, a polícia militar ela age de forma errada porque também ela é despreparada, porque ela poderia também ajudar no combate, porque no meu tempo eu cansei de dar palestra e conversa quando estávamos formando da polícia militar. Agora, a pessoa leiga, o cidadão comum, com a vontade de ajudar, de combater, ele também pode sofrer um acidente. Então, teria que ter uma pessoa experiente, defesa civil, teria que estar lá de imediato, e sim, precisar da ajuda daqueles voluntários, mas sendo orientado de que forma poderia ajudar. Não, infelizmente, não se pode permitir que uma pessoa que não tenha técnica, que não tenha o conhecimento, principalmente se tratando de uma explosão, onde ali tinha diversas coisas inflamáveis que poderia ter novas explosões, e você botar em risco as pessoas que estavam querendo ser voluntário. Naquele momento ali, qualquer pessoa que é solidário, que tem a motivação, ele vai para cima, mas ele vai despreparado, sem equipamento, sem noção, e pode ser que aumente o número de vítimas justamente por essa vontade. Agora, concordo, Josué,
que tem que rever o conceito da Polícia Militar, que isso cabe ao comando, ao comandante da Polícia Militar, que tem que interagir com o cidadão, com o poder público, e eles têm que tomar cursos para poder fazer um trabalho consciente no caso de uma catástrofe dessa. Porque nós vivemos numa cidade que é vulnerável, que está em risco, a qualquer momento pode ter outro tipo de situação dessa, e a Polícia Militar vai tratar como? Como se estivesse tratando invasores, como se estivesse tratando com pessoas que estão... Um tiroteio, pessoas que estão invadindo um prédio público, está querendo quebrar tudo. Não pode. Ele não sabe diferenciar uma coisa da outra, não. O militar, todo dentro daquela, parecendo mais assim um robozinho, e o galinho de briga. Não, para Valentim, para um nada. Um cara que recebe do povo para tratar o povo não tem sequer dignidade de respeitar quem ele paga. E podia estar ali xingando até um familiar, uma pessoa, um pai, mas isso que ele está fazendo, vítima, despreparo total, os caras que é dono de Valentim, que porcaria de Valentim eles são, rapaz? Nós estamos sempre aqui, Jornal Executivo, apoiando a Polícia Militar. Inclusive, esses dias eu estava comentando que a população também não faz a sua parte, porque houve um tiroteio. Mas nós apoiamos, Ney, nós apoiamos naquilo que faz certo e protestamos naquilo que faz errado, irmão. A Polícia Militar não paga programa, não paga a gente, ainda quem paga a Polícia Militar. Então a gente chega aqui, chama o comandante, para o comandante dizer o que fez, que a população tem que ajudar e tal, e dizer a porcaria que faz também, velho. Porque você encontra esse soldado na rua parecendo um galinho de briga. Exatamente. Vai falar com o cidadão de bem, parece que está todo valentino. Vai falar. Pera aí, rapaz, tem questão de educação. Se você tentar mostrar seu direito, desacata a autoridade. Desacata a autoridade. Que autoridade, cara? O cara desse é autoridade. Ali no Limoeiro, e eu estava lá presente na hora, e aí a polícia estava atrás dos bandidos. E a população, na hora, estava contra a polícia. E aí eu entrei, eu estou falando isso para os policiais entenderem o que nós estamos querendo fazer para aproximá-los da população e eles não estão cooperando. Não estão cooperando. E aí a população começou a dizer, não, que polícia, aí eu vi um monte de polícia para pegar 3 bandidos e aí tirar toda a viatura do município, ignorância da população, tirar toda a viatura do município para pegar 3 bandidos. Não, a polícia tinha que fazer isso porque os bandidos conhecem a área e a polícia não conhece aquele lugar ali, tinha que ter o reforço. Pronto, eu entrei em debate com a população quase queria me pegar porque eu estava defendendo, porque esse é o nosso papel de aproximar a polícia da população. Agora, chega num momento como esse, que a população quer ajudar e a polícia trata o pai de família, trata a equipe de reportagem, toda a imprensa como bandidos, aí não dá certo. Aí não funciona, porque a gente quer aproximar e numa abordagem, porque eu já fui abordado em algumas blitz por alguns policiais educados, mas outros que parecem um pedaço de cavalo, que parece que eu, bandido, com minha filha e minha esposa atrás, estava fugitivo. E aí como é que faz para aproximar da polícia a população? Não aproxima. A polícia quando a população vê a polícia, parece que está vendo outro bandido. Fica com medo, pronto, viu a polícia. Se nós não devemos nada, não devemos ter medo da polícia. Há pessoas, Josué, e amigos que estão aqui, que não devem nada à polícia, mas quando vê a polícia, corre. E aí a polícia trata ela como bandido, porque ela tem medo. E como pode, né? A gente tem medo de que a gente paga para não dar segurança. Tem que mudar isso. Essas coisas têm que ficar esclarecidas, mano. É uma questão cultural. Nós temos aí relatos e temos estatística de que a polícia baiana é uma das mais violentas do país, precisa rever isso. Os policiais também precisam ser bem tratados, precisam passar por programa psicológico, precisam ser revistos aqueles que estão estressados, que passaram noite de sono, que correram atrás de bandido, e tem que rever esse conceito. A população também tem que se enquadrar dentro do seu pensamento e também entender, encarar a polícia como uma coisa boa para a população, para a sociedade. Valorizar a polícia. Agora, tem que os comandantes e o poder público disciplinar, que é isso que a gente está comentando aqui. Claro. Uma catástrofe dessa, imagine que cada cidadão que estava ali é como se tivesse alguém dele lá se queimando. Está preocupado. Ele está nervoso, ele está ali ansioso, ele está ali de pânico. Que os policiais que estão acostumados. Eu, quando estava gerindo a defesa civil, sempre dizia, Josué, nós temos que tratar o cidadão em situações boas, porque nós estamos privilegiados, porque nós estamos lá dando socorro. Então a gente. Foi, José.
acabou. Terminou. Vou acordar os seus para ficar. Tá cortando ali, Josué, a cabeça, gente. Deixa eu cortar a cabeça. Vambora. Fica aqui, Josué, para você não sumir. Pronto, maravilha. São dois papéis que devem ser feitos aí, eu entendo. Educar a população a se aproximar da polícia, tem que ter uma educação por parte da imprensa, do poder público, de aproximar. Houve em São Paulo, já falei isso várias vezes aqui, houve uma campanha do governo e da imprensa, aproximou a polícia da população, e o outro lado é preparar essa polícia como? No salário, no treinamento, porque não estamos falando aqui do homem da polícia, porque são heróis, mas de toda a estrutura, tudo que está por trás disso daí deve ser revisto. Mas já foi o nosso tempo, vamos dar a previsão do tempo, né? Vamos a previsão do tempo. O que foi, Josué? Previsão do tempo, rápido, sem tempo. A previsão do tempo. Eu estou esperando ali o Louro entrar ali. Cadê? Já entrou, já tá aí. Tá aí, eu vou falar aqui, mas aí o pessoal não vai ver, não. Dá para ver? Dá para colocar? O Louro vai entrar ali, enquanto o Louro está entrando, eu vou dar a previsão do tempo aqui, olha. Para hoje, ele vai ficar aí, daqui a pouco o Louro entra e coloca lá não tem, aqui tá ao vivo hoje, a gente tá com um programa diferenciado. Já tá na tela lá. Agora tá na tela. Onde você tá? Hoje, sexta-feira, tô indo, Josué. Hoje, sexta-feira, 31 a máxima, 23 a mínima, tem aí chuva, tá bom, gente? Não é pancada, mas tem chuva hoje. Amanhã, 31 a máxima, 22 a mínima, tempo nublado. Domingo, 31 a máxima, 22 a mínima. E hoje a previsão de chuva é 7%, umidade do ar 67%. Domingo tem chuva? Domingo não tem probabilidade de chuva não, né? Hoje que tem um pouquinho só. Então cá. Estamos aí agradecidos aos 3 amigos e vamos ter que voltar a outros momentos aí para falar individualmente do trabalho e do perfil de cada um, né? Numa outra situação. Agradecer a belíssima participação também dos nossos telespectadores, dos que telefonaram. Pela sua audiência nós estamos agradecidos e agradecer a Deus porque nós estamos aqui uma semana fechando, não é isso daí? Fechando. Uma semana de trabalho, de luta, assim corrida e prestando serviço ao povo de Camaçari para organizar, ou melhor, ajudar a organização, né, do socioeconômico desse município. No mais, dizer obrigado, Senhor Deus, por todos e por tudo que nós podemos fazer pelo bem comum. Obrigado por Isaac, por Ivanaldo, por Roberto, né? Nós estamos 7 dias de lutos. E aí eu gostaria que cada um, em pequenas palavras, rapidinho. Eu quero aqui externar a minha tristeza e dizer a cada um de vocês que palavra nenhuma vai tranquilizar esse momento daqueles que perderam o seu ente querido, mas dizer que Deus sabe de todas as coisas e que Deus abençoe a cada um de vocês e que dê vida longa àqueles que sobreviveram e que dê a tranquilidade e a paciência àqueles que perderam seus entes queridos. Roberto, 2 segundos. Quero externar também a solidariedade a todo o familiar e, com certeza, o processo mais bacana, mais elegante que tem, meus companheiros, ainda é um processo educativo, tanto na área ambiental como em qualquer área. Obrigado, Roberto. E agora vamos ver o Isaac ligeirinho, curta as palavras. Gente, nem sei se conheço alguma das vítimas, porque não foram ainda claramente divulgadas as pessoas, mas os meus sinceros sentimentos às famílias, a todos os familiares que estão sofrendo, e vamos lutar para que coisas como estas não voltem a acontecer em nossa cidade. E que Deus, o nosso Pai, conforte o coração de todas as famílias da população de Camaçari por essa angústia que nós tivemos que viver nessa semana. E nós estamos aqui nos despedindo, dizendo a você que trabalhe, porque o trabalho dignifica o homem e enobrece a sociedade. Bom dia. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, que é tão importante para nós do Jornal Executivo. E hoje eu quero terminar esse programa de forma diferente. Eu vou terminar fazendo uma oração por toda a família. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, tome o coração de cada família. Console, ó Pai, os familiares. Console aqueles que estão, Senhor, neste momento sofrendo a perca do seu ente querido.
E que essa população, a população de Camaçari, tome como exemplo, Senhor, esse trágico acidente, para que possamos viver em uma sociedade que tenha compromissos. Deus, conforta a nação, conforta o povo de Camaçari, que possamos, Senhor, neste momento, estar solidário a todos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.